leste do estado segue em situação crítica por causa da chuva dos últimos dias. Praticamente dobrou o número de cidades em situação de emergência. Na capital, tem alerta para temporais até amanhã. Vou conversar com a Isabela Scalabrini. Isabela, boa noite. Dezembro tem registrado aí chuva acima da média, né? Boa noite, Mara. Boa noite a todos. Muito chuvoso. Olha, inclusive aqui onde eu estou, acho que vai chover daqui a pouquinho. Sabe aquele ventinho que está trazendo a chuva? O céu está com as nuvens muito escuras aqui no Carlos Prates. Já choveu cerca de 70% do que era esperado para todo o mês de dezembro em algumas regiões de BH. E mais 27 cidades foram incluídas no decreto de situação de emergência por causa da chuva em todo o estado. Agora são 58 cidades. Na região metropolitana, em Ibirité, a Defesa Civil está orientando os moradores que estão correndo risco a deixarem suas casas. Eu e o repórter cinematográfico Wesley Rezende, desculpe, Wesley, nós preparamos uma reportagem que vocês vão ver agora. Céu escuro, nuvens carregadas e chuva isolada em alguns bairros da cidade. Belo Horizonte está sob ameaça de temporal com raios até essa quarta-feira de manhã. O alerta da Defesa Civil é de possibilidade de até 40 milímetros, o que é muita água. O governo de Minas publicou hoje um decreto que aumenta para 58 o número de municípios em emergência no estado por causa dos estragos provocados pela chuva. Eram 31 até ontem. Todas as 27 cidades incluídas na lista estão nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce. Ibirité, na região metropolitana, está na primeira lista de situação de emergência. Foi atingida por um temporal há uma semana. No bairro Redenção, nessa encosta, houve deslizamentos de terra. A Defesa Civil esteve aqui nessa terça, novamente, para orientar moradores que ainda correm risco. Quando a gente chegou aqui, estava chovendo. Agora deu uma estiada. Segundo os moradores, tem chovido todo dia aqui e eles ficam apreensivos. Desde o temporal da semana passada, alguns moradores já deixaram as casas. Essa casa aqui está vazia, aquela ali também está vazia. Mas muita gente que mora aqui no Beco, Campo Grande, precisa sair, foi orientado para sair daqui, mas não tem para onde ir. Está ali o Danilo, ó. A casa dele é essa aqui, do lado esquerdo, né, Danilo? E ele tem que sair daqui, eles estão correndo risco. Filtração e o risco é dos barrancos descer e vir puxando tudo, que a minha é a última de baixo. Seu Ronildo mora bem no alto e disse que está com medo de dormir aqui com tanta chuva. Eu falo com a minha esposa, ó, você descansa e eu fico acordado. Se precisar eu saio, mas eu não tenho condições por enquanto para isso. As cidades mais atingidas pela chuva são justamente as que estão em pior situação no índice de vulnerabilidade climática do governo de Minas, como os municípios do Vale do Jequitinhonha. O governo anunciou que vai antecipar repasses de mais de 5 milhões de reais para os municípios que estão em situação de emergência. Bandeira, no Vale do Jequitinhonha, é uma das cidades incluídas hoje no decreto. Tem cerca de 5 mil habitantes e, segundo a prefeitura, 2.400 moradores da zona rural estão isolados com a queda de barreiras. Acho que vai tirar as barreiras, mas não marcou o dia. Precisa ir na cidade de Bandeira com um carro para me levar meu pai, minha mãe. Eles não aguentam andar de pé. Eu tenho que ir lá para poder fazer a compra para eles. A gente, infelizmente, não tem os equipamentos necessários para que a gente possa realizar esse serviço com mais agilidade. As máquinas que a gente tem são poucas. Em Machacalis, as águas do rio que corta a cidade já baixaram, mas as marcas permanecem nas casas e nas ruas. Aqui também a água desceu muito forte, ó. Levou o fundo da casa do pessoal. Aí você vê, o pessoal tá todo arrumando, limpando os trem. Segundo a prefeitura, a cidade de 8 mil moradores chegou a ter no sábado 2.900 desalojados. Hoje são 536, já que muita gente já voltou para casa. 45 pessoas estão em escolas e igrejas. Em Palmópolis, dias depois da chuva, o cenário ainda é de destruição. Casas vieram abaixo, a água invadiu as que ficaram de pé. E tudo que havia dentro se perdeu. O repórter Alan Souza mostrou a situação de uma rua da cidade hoje ao vivo no MG1. A gente está chegando por aqui, vocês vão perceber na parede a marca
do nível da água do rio. Neste local onde eu falo, neste momento, era pura água nesses últimos dias. Olha só, ali na parede está a marca, o nível altíssimo de água aqui neste imóvel, aqui na Rua Aeroporto, no município de Palmópolis. Nossa, foi assim, cenas aterrorizantes, porque eu fui a última moradora a sair da rua. Quando eu cheguei a sair, a água já estava aqui em mim, a água levando a gente. A ajuda começa a aparecer. Da capital partem caminhões carregados de cestas básicas, roupas, caixas de leite para as famílias atingidas. Às vezes não dá para comprar tudo no lugar, então a gente compra em outros lugares e manda para essas áreas. E também a gente quer ajudar na reconstrução, porque nós estamos falando de lugares onde as famílias já têm necessidade natural, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Alimentos não perecíveis, água mineral e itens de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues nos batalhões do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, na Assembleia Legislativa e na Cruz Vermelha. E a gente espera, com a ajuda da população do estado de Minas Gerais, que é muito solícita, conseguir atender o máximo de pessoas possíveis dentro do estado. Olha, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou que está trabalhando aí para desobstruir as estradas e que segue orientando os municípios quanto à confecção dos planos de trabalho para receberem os recursos. A Prefeitura de Birité, onde eu estive essa tarde, informou que há 40 desabrigados na cidade, isso representa 12 famílias, e que elas foram encaminhadas para fazer um cadastro e aquelas que necessitarem serão incluídas no programa do aluguel social. Bom, é bom lembrar aí, né, arrumem parentes, amigos, não fiquem em casa correndo risco em caso de chuva forte, né, e anotem aí, em caso de risco, ligar para 193 dos bombeiros ou então 199 da Defesa Civil. A gente volta com você no estúdio, Mara. Isso aí, obrigada pelas informações. Viu, Isabela? Boa noite.